Olá, olá, boa noite. Como está você, Rafael? Me conte como estão as coisas. Olá, olá, meu querido Jorge Elahá. Por aqui tudo bem, um pouquinho de frio, mas Ah, imagino é? que não. Aqui está um pouquinho. Imagino que não tanto quanto aí em Curitiba, mas é uma Que tal? alegria poder estar com você novamente. Quero cumprimentar todos que estão no nosso chat, muitas pessoas queridas, muitos amigos. Tenho recebido aí muitas menções positivas ao nosso programa. Vamos que vamos. Verdade, eu também. Nossa, Rafa, tenho recebido tanta. Mas eu tive uma notícia, não sei se é verdade isso, eu tive uma notícia, de que você esteve em Fernandópolis esse final de semana. Isso é verdade? Que você esteve com a Cleide? Estive com Cleide, estive em Fernandópolis, em Valentim Gentil, estive em Jales. Foi uma experiência Ah, formidável. Você esteve, você esteve em Jales, no Centro Espírita Maria de Nazaré? Não, não foi o Maria de Nazaré, não. Foi uma outra casa espírita. Mas estive com muitos amigos lá de Jales. Foi uma experiência muito rica. Você conheceu o Davi de Jales? Davi, assim, pelo nome, porque eu abracei muitas pessoas, Elahá, mas eu acho que eu não. Se você tivesse conhecido o Davi, você sabia. Não, acho que eu não estive com ele, não. Cara, o Davi, olha, eu não sou médium, eu não sinto, eu não ouço, eu não enxergo, nem arrepiar eu arrepio. Quando eu conheci o Davi, eu fiquei olhando para ele assim. Aí a Conceição de Jales perguntou o que foi, disse. Ele foi padre? Ela disse, sim, foi, foi padre. Ele exala Ele exala característica do sacerdócio. Impressionante. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, não é verdade? Hoje a gente vai dar prosseguimento às nossas discussões sobre a história do cristianismo. Qual é o século que a gente vai ver hoje? Qual é o século, Rafael? Hoje nós estamos indo para o século oitavo. Nós já estamos no nosso nono programa, porque nós Sim, partimos o século quarto em 2 episódios. Hoje nós verdade. estamos indo para o século oitavo. Estou vendo a Cidinha aí. A Cidinha eu tive a oportunidade de abraçar 3 vezes. Cidinha. Cidinha é realmente estrela de primeira grandeza. Cidinha é espetacular. Verdade. Eu sempre falo que Cidinha é minha amanuense. Amanuense é um termo histórico que se utiliza para aquela pessoa que tomava anotações de quem falava, entendeu? Uma pessoa falava e o outro ia anotando. Por exemplo, Mateus era um amanuense das coisas de Jesus. Só que o amanuense ele toma em tempo real, né? Você está falando, o amanuense está tomando nota do que você faz. Eu digo que a Cidinha anota, não é a Cidinha Mota, a Cidinha anota, ela é minha amanuense. Minha e de outros também, né? Não é só minha, claro. Mas, Rafa, hoje a gente vai começar o século oitavo, e antes de nós começarmos, eu queria fazer algumas considerações antes de entrarmos nos aspectos históricos que a gente vai trabalhar diretamente. Eu queria fazer algumas considerações, assim, no sentido do panorama em que a gente vai lidar nessa nossa, nessa nossa noite de hoje, tá? Posso fazer uma Então, prece primeiro? sim, vamos Tá, eu fazê-la. Sim, claro. faço uma prece e depois você faz esse panorama. Tá bom. Nosso amigo e mestre Jesus, como é bom estarmos aqui. Como é bom saber da tua presença entre nós. Venha auxiliar os nossos estudos, as nossas reflexões. Venha abençoar todos aqueles que estão no nosso chat, pessoas e amigos queridos que partilham conosco deste estudo da história do cristianismo. Inspira a mim e o Elahá para que possamos estudar a história sob o viés do amor, tirando cada uma das mensagens para o nosso aproveitamento nos dias atuais. Fica conosco e nos envolve em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Que assim seja. Então,
como eu estava comentando ainda há pouco com você, eu queria fazer algumas considerações sobre os aspectos que dizem respeito ao cenário em que tudo isso que a gente vai discutir aconteceu. Então, o que a gente percebeu na história do cristianismo nesses séculos que a gente vinha estudando até então? Nós tivemos a capacidade de perceber que nos primeiros séculos da história do cristianismo havia uma ênfase muito grande para o brilho dos mártires, para a grandeza da construção da patrística, a edificação dos conceitos, uma coisa assim muito voltada para um cristianismo religioso, um cristianismo doutrina, um cristianismo religião, muito nesse sentido. Mas aí, a partir do momento que a gente ingressa no século IV, e mais especificamente no século V, a adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano vai fazendo um descolamento progressivo dessa preocupação com mártires, com doutrina, e um viés mais político vai tomando conta dos arraiais cristãos. O cristianismo vai se tornando mais interessado nos aspectos de poder. E ele se expande pela Europa de uma maneira muito intensa, ele cresce, ele se espalha. O Império Romano tinha tentáculos em praticamente todo o mundo conhecido, e quando o Império Romano se converte ao cristianismo, ele é um vetor dinamizador da apresentação desta mensagem em toda a extensão do Império Romano. Então, ele serve como mídia para a condução do cristianismo. Se o cristianismo não tivesse o vetor do Império Romano, talvez ele não tivesse tido essa capacidade de expressão tão grande. E na medida em que o império era forte e ele vai se espalhando, ele vai convertendo muitas pessoas em função da ideologia do dominador sobre o dominado. E esse fenômeno vai acontecendo. E não há, nesse período todo, nada que possa se opor à forte ideia do Império Romano, à forte ideia da doutrina cristã, que vai alcançando as regiões do mundo conhecido com as suas doutrinas particulares, locais, seus deuses locais, suas verdades ali apresentadas. Então, o que a gente percebe? Que o cristianismo não tem oposição. E ele vai se alastrando, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Só que ele recebe uma mudança na sua história a partir do século VII. Ele dá uma trombada no século VII com uma outra doutrina. E esta doutrina é uma doutrina forte, Maria José. É uma doutrina forte. E essa doutrina forte, ela colide com a expansão do Império Romano, do cristianismo. O cristianismo colide com esta doutrina, que é, ao mesmo tempo, uma mensagem, em termos religiosos, mas é também um exército. Então, é um exército, mas, ao mesmo tempo, é uma doutrina religiosa. Eu estou falando do Islã. A partir do século VII, e agora a gente vai entrar no século VIII, o cristianismo não está sozinho em termos de expansão territorial. O Império Romano vai ser fortemente abalado pelo crescimento do império relacionado com os muçulmanos, que se organizam muito rapidamente no mundo. Em um século, o islamismo tinha se espalhado pela Península Arábica e tomado o norte da África de uma maneira muito veloz. O Império Romano nem se dá conta de quão ligeiro foi assim
Parece que num piscar de olhos, pá, aquela região toda se converte ao islamismo e o Império Romano, junto com ele, o cristianismo, experimenta um processo de retração por conta do crescimento de uma outra força que se põe. Não sei se estou sendo claro no que eu quero dizer, mas eu estava sozinho, eu era monopólio, eu estava sozinho no mercado, só eu vendia um produto. Aí, de repente, apareceu uma outra empresa vendendo o mesmo produto que eu, e a gente vai ter que dividir o mercado entre nós dois, mais ou menos essa comparação. Então, a partir do século VII, o cristianismo vai experimentar uma segunda mudança no seu perfil. Ele que era doutrinário, que era religioso, cristianismo nascente, mudou e se tornou uma coisa mais formal, um cristianismo mais ligado aos aspectos do poder. Agora, a partir do século VIII, que é o que a gente vai ter a chance de ver hoje aqui, agora ele é uma doutrina guerreira. A partir de agora, quando nós falarmos de cristianismo, nós estamos falando de soldados, de guerreiros, de homens de espada na mão, coisa que até antes desse século isso não era tão evidente. Mas agora eu tenho uma motivação para lutar. Eu tenho um inimigo a vencer, né? Uma crença de que eu tenho um inimigo. Então, o cristianismo vai ingressar numa nova fase, a fase dos combates, a fase dos exércitos que, em nome de Jesus, desfraldarão suas espadas para matarem pessoas em nome da fé. Esta é a tônica do século VIII que a gente vai abrir agora e que vai se espalhar por alguns séculos ainda à frente. E aí, feita esta colocação inicial, Rafa, passo para você dar aí o ritmo das coisas. Bom, quero agradecer a presença de todos, estou vendo os nomes passando, muitas pessoas queridas, e as suas introduções são ótimas. Me fez lembrar o curso de um rio, Elahá, porque veja, o rio nasce pequenininho, é uma nascente. A nascente do cristianismo, um braço do judaísmo, porque no princípio a gente herda parte dos costumes, ali com Saulo, que se fez Paulo, a gente ganha uma autonomia, passa a se diferenciar e começa a se espalhar. Era a doutrina do Cristo, era a doutrina de Jesus. Ganhamos os primeiros séculos como os seguidores daqueles que eram os apóstolos. Falamos, por exemplo, do século II, do século III, onde a gente falou de Policarpo de Esmirna, onde nós falamos de Irineu de Lyon, falamos de Orígenes, falamos de Tertuliano de Cartago, e a Tertuliano, naquela fase de ouro do cristianismo nascente, eu prefiro nascente do que primitivo, porque ele é tudo menos primitivo. Menos primitivo. Tertuliano soltou uma frase que entrou para a história. O sangue dos mártires é o fermento do cristianismo, porque quanto mais matava, mais a doutrina se proliferava. Então era aquele cristianismo dos contatos, da comunhão, como você gosta muito bem de dizer, a gente acende uma brasa, se reúne, fazemos uma oração, esse é o nosso culto, o culto da simplicidade, o culto do peixe, do íctis, que era o símbolo dos cristãos, porque Pedro era um pescador, porque os peixes foram multiplicados. Chegamos no século IV, aí entra a figura de Constantino. Stop. Veja como este cristianismo que você definiu vai ser bem diferente do que vai começar agora, né? Exatamente. Chegamos no século IV. No século IV, a simplicidade deu lugar à opulência. Por quê? Porque o Império Romano é mais ou menos como a gente diz no popular, Elahá. Se eu não consigo vencê-los, eu me junto a eles. Então, em 13 de junho de 313, o Édito da Tolerância, com Constantino. Em 380, com Teodósio, o Império se torna cristão. Da simplicidade à opulência, porque agora os cristãos são aqueles que frequentam os palácios. Houve uma primeira mistura, só que dessa mistura o cristianismo prevaleceu, ou seja, nós nascemos de um córrego, uma nascente, o rio foi se avolumando,
A gente ganha Constantino no século IV, mas a gente torna o Império cristão. Não tem curva. Chegamos no século V, vêm as invasões bárbaras, quando o Império Romano é torpedeado de todos os lados. Godos, visigodos, érulos, vândalos, até que cai, em definitivo, em 476, quando os érulos tombam um imperador, um menino de 18 anos, Rômulo Augusto. E olha que interessante, século V, o cristianismo começa a converter os bárbaros. Por exemplo, nós temos a figura de Clovis, que era neto de Meroveu, que funda uma dinastia na França, a dinastia dos Merovingios. E essa dinastia, que era bárbara do reino dos francos, torna-se cristã. Ou seja, o cristianismo tornou cristão o Império Romano, tornou cristão os bárbaros. Olha a força dessa doutrina. Seu próprio perseguidor, né? Surgiu na simplicidade. Só que aí, no século VII, o Rio encontra uma curva. Essa curva chama-se islamismo, porque agora não há conversão. Agora, pela primeira vez, há um choque de culturas, um choque de ideologias. Há os dois lados querendo prevalecer, porque daquela simplicidade de Muhammad, que nasceu ali em 570, vai crescendo, vai crescendo. Vem a Hégira, quando ele vai para Medina, de Medina ele volta para Meca, depois ele morre, o califado. Você citou na semana passada, Abu Bakr, Omar, Oman, Ali, eles começam um processo de expansão. Porque ainda no século VII, em 635, eles tomam a Síria. E veja, a Síria que era terra de cristãos. Sim. Em 638, eles tomam Jerusalém. Ou seja, Jerusalém deixa de ser terra de cristãos. E essa chegada em Jerusalém ela é tão significativa que Omar, quando chegou lá, ele manda construir uma mesquita, Al-Aqsa, a mesquita de Omar. E depois ainda manda construir o Domo da Rocha, para que ali ficassem assentadas as bases do islamismo. E prossegue Alahá, porque em 642 eles tomam Alexandria, era o Egito. Em 698 eles tomam Cartago, Tunísia. Então, os muçulmanos, eles vão norte da África, aquele que era o Oriente Médio, e agora a gente entra no século VIII. Porque no século VIII... que essas datas que você está colocando ainda são dentro do século VII, ou seja, a expansão do Islã, que se dá de maneira muito rápida, ela vai acontecer boa parte ainda no século VII. No século VIII, o Império Romano está assustadíssimo, porque ele está sendo devorado pelo Império muçulmano de uma maneira muito significativa. E, junto com a força militar, vem a cultura junto, a religião vem junto com o exército. Ele é um exército religioso, ele não é como outro tipo de povo que poderia tentar invadir o Império Romano apenas como poder militar, ele vem também como um poder religioso para converter as massas daqueles que estão hoje dentro, né, do Império Romano. Chegamos no século VIII, já sob a égide daquele califado que ganhou o nome de Omíada. Particularmente, existe um chamado Tariq ibn Ziyad, eu não sei ler esse outro nome, mas é um grande califa que atravessa o Estreito de Gibraltar e no ano de 711 eles tomam a Península Ibérica. Ou seja, Portugal e Espanha passaram para a mão dos muçulmanos. E as pessoas não se dão conta, Elahá, que no século VIII a Europa poderia toda ter se tornado muçulmana. Eles conseguiram, Portugal e Espanha. E se a gente parar para pensar, a Espanha só se tornou inteiramente cristã quando houve a expulsão em 1492, já no século XV, pelos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castilha. Quando os muçulmanos expulsam os judeus. Expulsam os judeus e expulsam os muçulmanos.
Os muçulmanos mais no sul, que tem uma grande influência muçulmana ainda hoje. Cidade de Córdoba, cidade de Sevilha, entre outras tantas. Só que aí eles se deparam, quando eles tentam entrar na França, com uma dinastia que sucede à dinastia merovingia. Vai lá. Eu queria fazer um comentário, Rafa, rapidinho. Uma curiosidade. Seguinte, Ele trava assim de vez em quando, gente, mas é a internet dele. Daqui a pouco ele volta. Agora eu não sei se é ele, se sou eu. Ele que travou, Rafa, você tá ok, tá? Ah, então tá jóia. Então vamos seguir. Porque, na verdade, em 711, os muçulmanos tomam a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e tentam fazer essa expansão para o restante da Europa. Só que aí eles se deparam com uma outra dinastia que sucede os merovingios, os reis da França, que é a dinastia carolíngia, que vem de Carolus, e quer dizer exatamente Carlos. Carolus do latim, que dá Carlos. E aí nós temos Carlos Martel, seu filho, que entrou para a história com o nome de Pepino o Breve, e depois Carlos Magno. Em 732, os muçulmanos eles tentam capturar duas cidades francesas, Tours e Poitiers. Só que aí, pela primeira vez, depois de conquistarem a Península Ibérica, eles são vencidos por Carlos Martel. Acho que o Elahá está voltando. Voltei. Eu queria só voltar um pedaço antes do Carlos Martel, mas comentar uma coisa aqui, mais uma curiosidade, né? Monte em árabe chama-se Jibal. Jibal, monte. E quando o exército de Tariq atravessou para a Espanha, ele atravessou ali, ali onde é Gibraltar. Ele passou ali, porque ali é um estreito, né? Então ele passa naquela garganta do Marrocos e atravessa para o continente europeu. E aquele monte ficou sendo o Monte de Tariq, exatamente pelo fato de ter sido ali que Tariq cruzou para iniciar a dominação da Espanha. Então é o Jibal Tariq, então, que vai tornar-se Gibraltar. O nome Gibraltar vem dessa expressão que é essa, Jibal Tariq. Mas antes de seguir, eu quero dar o meu boa noite, Caroline Ramos. Quando eu caí, que eu vi vocês dois na live, meu Deus, entrei na live errada. Entrei na live das parábolas. Meu Deus, peguei o link equivocado. Me conta, Carol, como estão as coisas? Está tudo bem? Tá tudo bem, Jorgito? Tudo bem. Estou aqui dando suporte para vocês dois hoje, tá? Ela está dando um show na live das parábolas. Eu aproveito para poder convidar os companheiros que quiserem estar conosco. Nós estamos falando sobre todas as parábolas de Jesus, seguindo qual livro, Carol? O Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, da FEB Editora. Isso. Inicialmente a gente ia fazer 26, agora já se tornaram 27 parábolas, e a gente está mastigando cada uma das parábolas, trazendo o conceito histórico, trazendo os detalhes conforme Jesus quis passar na sua proposta de essência, na sua proposta formal, com muita interação, as pessoas estão perguntando. Então, quem quiser estar conosco, qual dia, Carol? É sempre às terças, né? Às 21 horas. Na segunda terça e na quarta terça-feira do mês. Nesse mesmo canal. Nesse mesmo canal. Então, quem quiser estar conosco, ficam convidados.
Porque da história do cristianismo, se a gente voltar um pouquinho, a gente chega no próprio Jesus. E estudar as parábolas de Jesus é fantástico, porque elas são sempre atuais. A gente pega uma parábola lá de trás e traz com grande significação para os dias atuais. Vai, Elahá. Não, o que eu tinha para comentar sobre Tariq era isso. Eles vão ocupar ali a Península Ibérica e vão avançar na direção da França. E na Batalha de Poitiers, o que é que vai acontecer, Rafael, nessa batalha? Essa batalha, na verdade, essa batalha tem dois nomes, referente a duas cidades, que são muito próximas ali na França, a cidade de Tours e a cidade de Poitiers. Porque, em verdade, um rei francês chamado Carlos Martel, ele derrota os califas, os guerreiros daquele califado omíada e expulsam os muçulmanos da França. Se não fosse Carlos Martel e a dinastia carolíngia, talvez hoje a Europa estaria toda muçulmana. Então a gente não se dá conta que no século VIII coube a Carlos Martel expulsar os muçulmanos do território europeu. Por isso que o Elahá coloca, meus amigos, que no século VIII, pela primeira vez, os cristãos pegaram em armas, se tornaram guerreiros e precisaram defender não só a sua fé, como os antigos apologetas que defendiam a fé com argumentos. Agora não, agora os cristãos são guerreiros, porque eles precisavam defender os seus territórios. Então, basicamente, no século VIII, a gente começa com Carlos Martel. E martel é uma palavra bem peculiar, Elahá, porque ela lembra martelo. E se a gente fizer um trocadilho, é como se aquele Carlos Martel viesse com um martelo, expulsando os muçulmanos ali da França. O Elahá agora fez igual o Thor. Ele vem como se ele fosse uma espécie de Thor, né? Ele vem com aquele martelo violento, rebentando com tudo, e ele consegue vitórias significativas. E isso dá a ele uma autoridade enorme, porque ele é visto pela população como uma espécie de um ídolo. Meu Deus, ele é um vencedor extraordinário. E ele nem era, na verdade, rei, mas ele fica com uma popularidade enorme, mesmo ele não tendo, nesse período das batalhas, o trono, a coroa, mas ele fica extremamente bem visto pela comunidade pelas vitórias contra a expansão dos muçulmanos. Ele é sucedido pelo filho dele, chamado Pepino, o Breve. E o breve aí é bem literal, porque o reinado dele foi breve. Mas a Pepino o Breve, nós temos dois fatos bastante significativos. O primeiro dele é que o Papa veio até a França para ungí-lo rei. Ou seja, nós voltamos a ter uma ligação do poder temporal com o poder religioso. Então o Papa Zacarias vem, a partir de agora você é rei, e a igreja está considerando você rei. É a aliança entre Estado e religião. E depois, Elahá, ele concede alguns terrenos, já ao Papa que sucedeu Zacarias, que chamava Estevão II. E essa doação de terras começa aquilo que na igreja a gente chama de o Estado Papal. Porque a igreja começa a ter terras, começa a ter propriedades. E a gente se pergunta, para que uma igreja quer terras, quer propriedades? Mas a igreja tinha interesse. Então começa ali uma espécie de aliança entre Roma, a igreja, e o Estado francês. Começa com Pepino o Breve. Mas mais relevante do que Carlos Martel e Pepino o Breve é o filho de Pepino o Breve ou o neto de Carlos Martel, Carlos Magno. Eita, esse aí é importante demais. Carlos Magno, o Magno não é o nome dele, né? É porque é Carlos o Grande. Daí, Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Carlos o Grande, Carlos Magno. E ele vai ter uma importância enorme pela possibilidade de fazer a unificação
de uma fragmentação que estava acontecendo no Império do Ocidente, porque estava tudo esfacelado. Depois da queda do Império Romano, as nações do Ocidente estavam todas quebradas entre si, e Carlos Magno vai ser muito importante pela unificação que ele vai fazer do Império nesse período, né? Exatamente. O fato mais marcante do reinado de Carlos Magno, ele reina até mais ou menos 843, no ano 800, ainda no século VIII, porque o século VIII que nós estamos estudando, ele vai de 701 até o ano 800. Mais particularmente em 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III, ele vai até a França e coroa ele como imperador, é criado um império, o Sacro Império Franco-Germânico. Olha como a história é cíclica, Elahá. É quase que um retorno do Império Romano, só que com outro nome e um território diferente. Ficou a Europa fora Espanha e Portugal, né? Ficou fora Espanha e Portugal. A Europa que tinha se livrado dos imperadores, agora volta a ter um imperador. E o povo queria isso, porque diante da expansão muçulmana, depois de Carlos Martel ter expulso os muçulmanos, não, a gente precisa de um governo forte, a gente precisa de alguém que nos defenda. Então o Papa vem e coroa Charles Magne, como ele era conhecido, ou Carlos Magno, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que pega praticamente toda a Europa. Diferente do antigo Império Romano, não pega o norte da África, não pega Espanha nem Portugal e não pega ali o Oriente Médio. Olha só, Carol, que interessante isso. Por quê? Por que ele não pega a Espanha? Estava tão do ladinho, estava tão pertinho, é só esticar o dedinho, botar a Espanha para dentro. Mas é porque a Espanha estava sob a égide dos muçulmanos. Século VIII, a Espanha estava praticamente dominada pelos muçulmanos. Quem visita a Espanha e visita o sul da Espanha, essas cidades que ainda há pouco foram comentadas pelo Rafael, as cidades do oeste da Espanha e do sul da Espanha, ali Sevilha, Córdoba, Granada, aquelas cidades, elas tiveram uma influência árabe absurda. Então, quando você visita, você não sabe se você está na Arábia ou se você está na Espanha, porque as construções belíssimas que foram feitas pelos árabes no período que estiveram assim, sabe? É maravilhoso. Olha, o Aldir Lamar está querendo saber que livro que a gente fez pesquisa para o estudo que ele quer estudar também. Eu uso alguns. Quer falar os que você usa, Rafael? Olha, eu posso até pegar o livro. Não são livros espíritas, tá, gente? Sim. Nós não temos hoje uma literatura espírita que trate dessa história do cristianismo de uma forma tão assim, a miúde. O que a gente tem são alguns livros do benfeitor Emmanuel tratando de fatos, mas fatos esparsos. Por exemplo, o livro A Caminho da Luz faz uma espécie de sobrevoo sobre a história da humanidade. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho faz um sobrevoo sobre a história do Brasil, começando lá na Palestina, falando do transplante da árvore do Evangelho para o Brasil, mas passa para o Portugal, fala da Escola de Sagres, fala do período das navegações. Então, livros históricos que a gente tem hoje na doutrina espírita são esses do benfeitor Emmanuel. Nós temos alguns livros de Dona Ivone do Amaral Pereira que trata de alguns eventos específicos. Por exemplo, nas Voragens do Pecado, a gente trata de um evento fantástico, fantástico assim, sob os olhos da história, porque sob o olhar humano ele é terrível, que foi a noite de São Bartolomeu, que a gente entende ali muitos detalhes que acabaram ali acontecendo na época da Reforma Protestante. Então eu uso livros históricos. Eu vou pegar aqui o livro que eu estou utilizando, mas existem vários outros. Olha, esse que o Elahá está mostrando aí, História do Cristianismo, esse Bruce Shelley, ele é protestante, mas vou dizer uma coisa para vocês. Os protestantes, eles contam a história do cristianismo de uma forma,
eu não quero cometer nenhuma imprudência aqui, mas de uma forma melhor que os católicos, porque eles são mais técnicos no contar a história. Mais isenta. São mais... Eu leio os dois, eu leio tanto a parte católica quanto a parte protestante. E eu tenho visto que os protestantes são mais isentos. Chegam ali no século XVI, com a reforma protestante, eles acabam puxando um pouco para a brasa deles. Porque aí eles entram em Lutero, entram em Calvino, entram em todas aquelas questões que a gente já conhece. Mas esse aí é um bom livro. Deixa eu pegar aqui o nome dele, ó, que estão perguntando o nome dele. O nome dele é esse aqui, ó. Bruce Shelley. Bruce Shelley. É o Shelley, aí tanto faz. Tá. E nós temos também, para quem... Pode falar. Para quem gosta de filosofia, existem excelentes livros que falam de patrística, que é o período da filosofia que estuda a idade dos apologetas lá atrás. Então, se você gosta de filosofia, também dá para pegar um livro de filosofia. Existem alguns autores de filosofia, eu fico assim meio que num senão para indicar, porque numa live espírita eu gosto de falar de livros espíritas. Mas aí fica ao gosto de cada um. Verdade. E também tem... Eu também uso um outro livro chamado... Ele também não é espírita, né? Estão perguntando, eu vou falar. Também não gosto de dar nome de livro não espírita, porque quem está vendendo o livro. Tem um livro chamado Civilização. Eu gosto dele. É um best-seller que estuda como que o Oriente, que era mais desenvolvido, tombou na mão do Ocidente. Espiritismo e cristianismo também é uma boa fonte, principalmente para estudar o cristianismo em si, no sentido dos evangelhos e de uma certa leitura mais isenta daquilo que os evangelhos possam apresentar em termos de conteúdo. É uma obra também muito boa nesse sentido, vale a pena. E do Islã, eu uso esse, que é um livro muito bom, esse livro A Civilização, que trata muito da questão de como que o Islã prosperou. Também tem um livro que eu uso, que gosto muito, chama Os Monoteístas, que estuda o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São 2 volumes, mas são também obras muito boas, históricas, nesse sentido. Tá bom? Cadê Carol? Carol saiu. Rapaz, essa Carol é terrível. Ela aproveitou meu momento de distração. Ainda sobre Carlos Magno, ele não só se torna um imperador, mas ele promove um verdadeiro renascimento carolíngio. Porque nós tivemos um renascimento que ocorreu ali nos séculos XIV, XV e XVI, mas nós tivemos esse renascimento carolíngio também da época dos reis Carlos da França, que é um período em que há investimento em arte, que há investimento em embelezamento das cidades, que há uma junção ainda maior do Estado com a Igreja, ou seja, se existia algum resquício de separação, agora estão caminhando juntos. Até porque, lá, tem um detalhe. Nós estamos falando de Ocidente, Sacro Império Romano Germânico. O Império Bizantino ainda existia. Então eu preciso ter um imperador forte no Ocidente para fazer frente àquele que era o imperador bizantino, que na época era Leão III. Gente, ó, Leão III foi um imperador bizantino e também foi um papa daquele que é o antigo Império Romano. Então, assim, essas lutas pelo poder, elas são sempre proeminentes ao longo da história. Ela sobre a questão aí da expansão muçulmana e sobre a questão aí da dinastia dos carolíngios, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Tem um outro detalhe. Eu queria comentar uma coisa. Vai lá. Acho que dá tempo. Carol, faz assim, filha. À medida que for aparecendo perguntas, já vai colocando, a gente já vai respondendo por dentro. Porque às vezes as perguntas vêm fora da hora e as pessoas ficam aflitas esperando uma resposta e a gente às vezes nem sabe que se trata a pergunta feita. Vamos lá. Eu queria fazer um comentário que eu considero muito importante sobre esse momento histórico que a gente está vivendo. Por quê? Porque o período de Carlos Magno foi um período de paz
com o Islã. Isso é que é o negócio. Por quê? Porque, como bem Rafael estava colocando, os muçulmanos haviam tomado Jerusalém. Jerusalém estava na mão dos muçulmanos. Eles eram os donos daquele território. Eles tomaram Israel inteiro. E Jerusalém ficou na mão deles. Só que os cristãos podiam fazer suas peregrinações a Jerusalém. Não havia nenhum impedimento. É como se fosse assim: eu sou o presidente de um determinado país, onde as pessoas fazem peregrinação religiosa, e até me interessa que eles venham fazer turismo, que eles deixam dinheiro no meu país. Então, não havia da parte do Islã, no período em que ele estava assentado sobre Jerusalém, nenhum conflito com Carlos Magno. Carlos Magno respeitou o controle administrativo e político de Jerusalém na mão dos muçulmanos, não se colocou querendo um exército para tomar Jerusalém de volta. Então, houve paz e os peregrinos podiam ir e voltar sem nenhum tipo de dificuldade. Aí, o que vai acontecer nesse período? Taran! Aí vem uma coisa muito importante. O que é califa em árabe? Califa é sucessor. Então, quem é o califa? Califa é o 01 do Islã. Tipo Papa para os católicos, é o califa para o Islã. Então, sobe ao califado um personagem extremamente importante na história do Islã. Um dos califas mais sábios que o Islã já teve. Harun al-Rashid. Harun em árabe é o mesmo que Arão em hebraico. Os nomes mudam um pouquinho, chama Musa é Moisés, Issa é Jesus, Ibrahim é Abraão e Harun é Arão, o nome do irmão. Não é Abraão, Abraão é Ibrahim. Harun, então, Harun al-Rashid, um homem extremamente sábio, Fátima Rabelo Bastos, assume o controle do Islã. Esse homem era de uma sabedoria absurda. E quando al-Rashid toma o poder do califado, ele diz: farei do nosso império o império mais sábio e poderoso que a Terra já conheceu. O que ele faz? Ele começa a descobrir que os cristãos estão destruindo o conhecimento que havia nas suas regiões. Os pergaminhos antigos que haviam em Alexandria e que foram queimados, outros estudiosos que tinham feito algum tipo de discussão, textos dos filósofos antigos, textos dos grandes nomes, dos grandes matemáticos, dos grandes geômetras do passado, muitos deles estavam sendo destruídos ou esquecidos, porque o cristianismo tinha, nessa época, uma proposta muito rígida com relação à ciência. Então, eles estavam queimando os pergaminhos, estavam destruindo o conhecimento, estavam acabando com tudo. Aí al-Rashid diz: vocês vão lá no mundo cristão, vão catar tudo que eles têm e vão trazer para nós. Então, uma equipe de árabes sai dali de Bagdá e ele transfere a capital para Bagdá. E aí eles saem, vão até o mundo cristão, capturam todos os pergaminhos que eles podem e levam para Bagdá de volta. Aí al-Rashid diz o seguinte: nós temos que dar um lugar para isso. Nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar todos esses textos, que está em grego, está em latim, está em tudo que é canto de coisa, está em hebraico. Vamos pegar tudo isso, vamos traduzir tudo para o árabe, vamos colocar tudo numa grande biblioteca. Ele reedita a ideia da Biblioteca de Alexandria, um único ponto onde todo o saber se concentrava num lugar só. E ele constrói
uma instituição chamada Beit al-Hikma. Beit, casa. Beit al-Hikma. Hikma, sabedoria. Beit al-Hikma, a casa da sabedoria, aonde os conhecimentos da humanidade estão todos reunidos num só lugar. E o Islã decola em termos de conhecimento. Os conhecimentos em matemática, medicina, astronomia, todos se desenvolvem ali. Muitos dos saberes que a gente vai ter nesse período são todos produzidos em Beit al-Hikma. Ali, grandes sábios que são chamados de polímatas. O que é um polímata? Um polímata é um cara que domina um monte de conhecimento numa pessoa só. Então, é um cara que sabe matemática, física, ele sabe de biologia, ele sabe de filosofia, são polímatas. Então, ele reúne gênios, os polímatas, nessa Beit al-Hikma e diz: agora vocês vão pegar esse negócio que tem aí e vocês vão transformar isso em conhecimento para nós. E realmente, à medida que Beit al-Hikma é criada, começa a haver um distanciamento entre o Islã e o mundo cristão. O mundo cristão vai ficando cada vez mais atrasado, mais ignorante, e o Islã vai desenvolvendo muitas coisas. Os estudos de balística, que depois Galileu usou para fazer o ângulo do canhão, isso tudo foi feito em Beit al-Hikma. Ali eles estudavam o ângulo dos canhões, se o ângulo fosse muito alto, caía perto, e se o ângulo for muito baixo, cai perto, mas tem um ângulo ideal, aí calculava pela distância o ângulo que tinha que ter. Tudo eles fizeram lá. Estudavam ótica, eles estudaram astronomia, fizeram uma série de inventos ali em Beit al-Hikma, descobriram anestésicos, descobriram que a folha da papoula, tem o ópio, né? Eles descobriram com ela que poderia fazer anestesia para a dor, coisa que os cristãos não conheciam. Muitos conhecimentos foram obtidos em Beit al-Hikma. E este califa sábio, esse cara chamado Harun al-Rashid, não esqueçam o nome dele, era muito amigo de Carlos Magno. Eles nunca se encontraram pessoalmente, nunca se encontraram. Mas Harun al-Rashid e Carlos Magno trocavam presentes o tempo todo. O tempo todo, porque os peregrinos passavam naquele lugar, então, para agradar o califa, o Carlos Magno mandava um presente para o califa. Aí o califa, em retribuição, mandava um presente para o Carlos Magno. Só que o abismo entre os presentes chegava a ser vergonhoso, porque os presentes que o Carlos Magno mandava eram presentes que, tudo bem, naquela época era o que se podia mandar, mas eram coisas que o califa recebia e dizia: tá legal, bacana isso aqui. Então, ele mandava, por exemplo, tecidos, mandava roupas, e o califa devolvia engenhos. Uma vez ele mandou para o Carlos Magno um relógio, uma clepsidra, um relógio de água, que é tido como uma das coisas mais engenhosas construídas naquela época. A água caía, pingava por um local, quando ela enchia um determinado ponto, aí formava 1 hora, a portinhola abria e saía um soldado para marcar 1 hora. O soldado saía, ele dizia: é 1 hora. Aí depois o soldado voltava e entrava na casinha, fechava. Quando era 2 horas, da casinha do lado saía um outro soldado. Então, como é que você constrói só com água e engrenagem? Então, o califa fazia, assim, agora sou eu falando, até para humilhar o Carlos Magno, sabe? Ele recebia um tecido e dizia: manda aquele engenho lá para ele dar uma olhada como é que a gente faz as coisas aqui, que o nosso negócio aqui é diferente. E aí o Carlos Magno ficava impressionadíssimo com as coisas que ele recebia do Islã. E essa Beit al-Hikma, ela vai ser o suprassumo da era de ouro do Islã. E aí eu vou dizer para vocês, quando é que Beit al-Hikma vai entrar em declínio? Quando é que ela vai viver um período de ouro, quando ela vai entrar em declínio? Sabe quando que ela entra em declínio?
no final das cruzadas. Por quê? Porque a guerra, a luta com os cristãos, aquela coisa, tira o foco de Beit al-Hikmah, contamina a Beit al-Hikmah de intolerância. Então, assim, pode, esses caras são mais ignorantes do que nós. Então, esse período de animosidade destruiu o Beit al-Hikmah. E do ponto de vista espiritual, o que é que vai acontecer? Os cristãos odiavam muçulmanos e os muçulmanos odiavam cristãos. Qual é a lógica da reencarnação quando duas comunidades se odeiam? Você pega os que estão do lado de cá e reencarna do lado de lá. E pega os que estão lá e põe para cá. Então, o Islã recebeu um monte de cristão intolerante e eles arrebentaram com Beit al-Hikmah, que entra em declínio e vai se acabar. Isso tudo é fruto da intolerância. Então, você vê, os caras eram intolerantes em Capela, aí vieram para cá, construíram o paganismo, que era intolerante, perseguiram o cristianismo, aí nasceram no cristianismo. Rebentaram com o cristianismo por conta da intolerância deles e acabaram com a essência cristã. Aí eles viram o Islã, entraram em colisão com o Islã, aí eles migram para o Islã e vão acabar com o Islã do lado de lá. Então, a intolerância ela passeia na Terra, destruindo as culturas em função da rigidez, da dificuldade de mudança que esses espíritos, entre os quais nós também estamos, que têm uma dificuldade de admitir o processo de transformação que a nossa humanidade precisa fazer. E olha que interessante, Allahá. Nós falamos que em 642, o profeta Omar e o califado tomaram o Egito. Quando eles tomaram o Egito, eles destruíram a biblioteca da Alexandria. E uma frase icônica do califa Omar foi a seguinte: olha, se o que tem aí não tem no Alcorão, destrói. Se o que tem aí já tem no Corão, é dispensável, destrói. Então a destruição, Carol, da biblioteca da Alexandria é acabar com a obra de Orígenes, é acabar com a obra dos neoplatônicos, é acabar com muito dos estudos de Aristóteles, de toda aquela filosofia antiga, por intolerância. E olha o que acontece tempos depois, do século VII para o século VIII. E aqui há uma questão histórica também, porque o Tariq ibn Ziyad, ele era do califado Omíada, cuja sede era ali na Síria, na cidade de Damasco. E esse era belicoso, porque eles entravam para, dizendo popular, para arrochar. Aí o Carlos Martel, não, aqui na França vocês não vão entrar. Só que depois eles são sucedidos pelo califado Abássida, que eles fundam a cidade de Bagdá, onde é construído Beit al-Hikmah. E olha que interessante, Bagdá, a antiga Mesopotâmia, a antiga Babilônia, a terra ali de grandes transformações, de grandes ocorrências. E é ali que Harun al-Rashid, do califado Abássida, ele constrói Beit al-Hikmah, a casa da sabedoria. Porque a intolerância não tem lado, a intolerância é da pessoa. Ele é o quinto califa Abássida. Quando Exato. se torna o califado Abássida, vários califas, ele é o quinto al-Rashid. E a que conclusão ele e Carlos Magno chegam? Olha, se a gente ficar brigando, não prospera nem o Iraque, hoje Iraque, antes era Bagdá, era um califado, nem prospera o Sacro Império Germano. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter uma convivência respeitosa. O problema, Rafael, é você não aceitar que o outro é dono daquele território. A confusão vem daí. Na época de Carlos Magno disse, olha, a gente vai manter a paz, porque eu vou entender que você tem o direito de ser o dono dessa terra. Você me dando o direito que meus peregrinos possam ir e vir sem problema, beleza, você fica com a terra para você e está tudo bem. O que vai acontecer mais à frente, eu não posso contar, senão o pessoal nem vai aparecer na live, é que vai aparecer um grupo de líderes cristãos que vão dizer, não, mas ele não pode ser dono de Jerusalém. Isso está errado.
E a partir desse entendimento, os caras vão tomar a decisão de que eles têm que tomar de volta Jerusalém para o domínio cristão. Aí vem uma história que eu não posso contar hoje, mas que é exatamente o processo de desgaste em função dessa intolerância, que é o que move as guerras, que move a violência dentro do nosso planeta. Não tem entendimento. Você vê que foi possível a convivência de Carlos Magno, que é um grande imperador, com Harun al-Rashid. Tudo bem, fica lá, fica aqui, está tudo beleza. E eles protegeram a região da França e da Alemanha, o franco-germânico, né, da expansão muçulmana nessas regiões. Então, pronto. Então, tudo bem. Então, esse pessoal aqui vai ficar cristão. A Espanha está perdida no século VIII. A Espanha estava sob domínio árabe e não se enxergava possibilidade de reversão, então vai ficar assim mesmo. Então, para lá ficou muçulmano, para lá ficou muçulmano, o norte da África ficou, e aquela bolinha ali da Europa ficou aquela ilha de cristianismo no meio, oprimida, enquanto que os muçulmanos estavam se desenvolvendo. E o cristianismo perdendo a sua essência. O cristianismo já não tinha mais, né? Já não possuía mais aquela essência que ele tinha dos períodos anteriores. Aquele cristianismo bonito que o Rafael estava colocando no começo, ele acaba sendo bem complicado. Olha, tem uma pergunta aí do João Carlos. Então, a Idade Medieval não é tão escura como nos ensinado? Olha, eu não vou nem dizer que sim, nem dizer que não. Ela é, sim, um período bastante complicado, muita intolerância. A gente ainda vai ver que a gente está na baixa Idade Média, na alta. Quando chegar na alta Idade Média, o negócio vai piorar bastante. Mas realmente tem homens de gênio no período da Idade Média. Por que se fala que a Idade Média é o período das trevas? Por conta da intolerância que teve. Mas quem foi que falou isso? Quem foi que disse a Idade Média é a Idade das Trevas? Os iluministas, gente. Se eles são iluministas, o que eles vieram fazer? Eles vieram iluminar. Iluminar o quê? O mundo que estava em trevas. Então, eles precisam de um conceito de treva para nominar o próprio movimento deles. Porque se tivesse luz na Idade Média, eles não iam ser os Illuminati. Eles não iam ser. Eles só foram porque estava escuro. E eles não deixam de ter razão, porque teve muita coisa esquisita. Eu acho até que eu falei isso na live passada, eu vou falar de novo, porque eu estou ficando velho e a gente se repete. Aristóteles, 400 anos antes de Jesus, 300, 400 anos antes de Jesus, disse que as mulheres têm menos dentes que os homens. Pronto. Ele não disse? Então é porque é. Aristóteles falou que mulher tem menos dentes que homem. Ninguém se deu ao trabalho, o que seria o lógico, né? De abrir a boca e contar quantos dentes estão. Tá. E aí resolvia o problema. Ninguém contou. Ficou muitos séculos, mais de milênio, para que alguém resolvesse abrir a boca e contar, para dizer, não, as mulheres têm o mesmo número de dentes que os homens. Então, havia, durante a Idade Média, realmente muito primarismo científico, muita coisa. O que eu vou falar agora, não estou falando mal, me entendam bem. Mas vocês já viram a roupa das freiras, que tem aquele véuzinho, aquele negócio? Aquela era a roupa típica da Idade Média. Quando você vê uma pintura da Idade Média, as mulheres estão tudo... Olha, é um monte de freira, não? É a mulher comum daquela época, ela usava aquele estilo de vestimenta. Então, como isso vem seguindo nos séculos, a igreja ainda traz, em muitas das suas ordens, o mesmo estilo de vestimenta do período da Idade Média. Quer dizer, elas se vestiam como mulheres comuns da época, que depois se transformaram. Fátima Rabelo Bastos, a mulher mais importante de Sergipe, pergunta: o que os cristãos tanto temiam dos muçulmanos? A crença, o poder? Repare, não é muçulmano só.
é um exército. Não é uma religião, é um exército. E era um exército extremamente aguerrido, porque era um exército religioso. Eles tinham uma fé inquebrantável, eles tinham certeza que Alá os protegeria. Então, eles vão para cima porque eles são um exército marcado pela presença do divino. É como aquele período de Israel, quando toma a Canaã, que volta nas mãos de Moisés e tal, eles avançam para cima daqueles povos locais com a certeza de que eles venceriam, porque o Senhor estava com ele, o Senhor ia dar a eles a vitória. E a mesma coisa acontece com os muçulmanos. Eles são um exército extremamente disciplinado e que tem muitas vitórias sucessivas. Né? Então, junto com o exército vinha a crença, mas junto com a crença vinha o exército. E eles estavam vencendo, eles estavam conseguindo muitas vitórias. Quando o cristianismo chegou nas regiões do Império Romano, os povos estavam dominados. Então, é como se fosse assim, você tem um domínio administrativo, aí você injeta cristianismo aqui e o cristianismo se derrama sobre a extensão administrativa desse império. Não há rejeição disso, porque não há confrontação. Já está tudo subjugado ao interesse do Império Romano. Quando chega o Islã, a coisa é diferente. O Islã colide com ele, não aceita, não, vamos mudar isso. E assim, não é só os muçulmanos, tá? Há também uma bolinha que não se converte, que são os judeus, né? Os judeus também não se convertem ao Islã. E aí eles sofrem perseguição do lado cristão e perseguição do lado muçulmano. Eles são um grupo bem pequeno de pessoas que não tinha mais pátria, girando no mundo não tinha nem podia ter propriedade, não podia ser dono de terra, por isso que eles vendiam diamante, que eles iam para a feira com um paninho, com um monte de diamante, aí plã, fecha os diamantes, vai embora, acabou. Não pode ter terra, não pode ter. Então eles tinham que viver assim, sempre dessa forma. E eram perseguidos pelos dois lados, mas não se convertiam, nem aos muçulmanos e nem ao cristão, aí apanhava dos dois. Então, tudo aqui é uma disputa de poder vinculada com a questão religiosa que se somava a essas duas coisas, né? Elahá, o João Carlos fez uma pergunta aí que parte dos historiadores e dos filósofos está reconstruindo a Idade Média. Porque a gente aprendeu no colégio que a Idade Média era a Idade das Trevas. Mas hoje, quando a gente faz um reestudo, eles já estão ressignificando isso. Porque, veja, é na Idade Média que a gente tem grandes sábios. Na Igreja Católica, Tomás de Aquino, que reformulou o pensamento religioso ali no século XIII. Nós temos no meio judeu Maimônides, que foi um grande rabino que viveu em Córdoba, no sul da Espanha. Nós temos um grande sábio do meio muçulmano que chama Averroes, que também foi um grande sábio muçulmano. Eu citei um de cada escola religiosa, Averroes, Maimônides e Tomás de Aquino. E por quê? Eles já falavam em aliança de ciência com religião. Eles já falavam em vida futura, falavam com outros termos, tudo isso na Idade Média. É porque a gente faz o julgamento de um período por aquele fato negativo que acaba sobressaindo. Então, Idade Média, cruzadas, Inquisição, a gente lembra do período feudal, com toda aquela opressão dos suzeranos sobre os seus senhores. Você sabe que no período feudal, Elahá, quando a mulher casava, a primeira noite era com o suzerano. Era com o suzerano, sim. Então, até isso ocorria na Idade Média. Então, quando veio o renascimento da cultura grega, clássica lá de trás. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, quando um governante sucede o outro, ele precisa dizer que o outro é ruim para ele ser valorizado. Então, se vai renascer, o período anterior tem que ser todo ruim. Mas não é verdade. O período da Idade Média, por mais que tenha muita coisa negativa, surgiram muitas propostas boas. E eu digo uma em especial. Francisco de Assis nasceu no século XII, Idade Média. Exatamente. Então, só por isso daí eu já salvaria a Idade Média. Sobre essa pergunta da Fátima,
o que os cristãos tanto temiam dos muçulmanos. Veja, eles surgem em 622, com a Hégira, quando começa a contar o ano dos muçulmanos. Depois vem o califado. Os califados tomam tudo, Fátima. Eles tomam a Síria, tomam Jerusalém, tomam o Egito, tomam Cartago. Responde aqui, suzerano, era o dono do feudo. Continua. Ah, sim. Então, se eles não temessem, eles tomavam tudo. Então, qual era a preocupação? A preocupação, eles vão tomar a Europa toda, eles vão acabar com a nossa fé. E a reboque vem a questão econômica, porque o que vai sobrar para a gente? E há uma questão interessante aqui, é uma questão histórica. Veja, quando Hitler fala em Terceiro Reich, as pessoas não se dão conta por que ele fala em Terceiro Reich. Isso vem da história, porque na cabeça dele, o primeiro Reich foi Carlos Magno. Alguns historiadores dizem que as ideias de Carlos Magno, elas vão de 800 até 1806, durou 1000 anos. Até Napoleão. Não Carlos Magno, tá, gente? Mas a forma como ele idealizou a Europa. Por isso que Hitler falava de um Reich de 1000 anos. Ele estava copiando Carlos Magno. Mas por que o terceiro? O segundo Reich seria o Reich de Otto von Bismarck, que ganhou a guerra franco-prussiana, dando soberania à Alemanha por sobre a Europa, ali em 1870, 1871. Só que, com a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é destruída. Acabam com ela. Então, Hitler, nós vamos voltar com o poderio de Carlos Magno, o Sacro Império Romano, nós vamos voltar com o poderio de Otto von Bismarck, e agora vai ficar tudo comigo. Então, vocês vejam que na cabeça dele tinha uma explicação histórica para isso. É lógico, era um equívoco só, mas só para a gente ver como a história é toda concatenada. Então, mas, Fátima... Olha, pode terminar. Era um temor de que os muçulmanos acabassem com os cristãos, acabasse com a questão do comércio, e um temor de que no século VIII o cristianismo pudesse sucumbir diante daquela expansão muçulmana. Avassaladora. Olha, você falando aí sobre a Idade Média, sei lá, e aí eu estava aqui lembrando, o século XX foi um século bom ou foi um século ruim? Você teve muita coisa ruim no século XX, mas você teve muita coisa boa no século XX. Então é difícil você dizer assim, o século XX foi um século horroroso. Teve 2 guerras mundiais, você teve tanta coisa horrível que aconteceu no século XX, tanta guerra, tanto problema. Mas é o século de Gandhi, é o século de Martin Luther King, é o século de muita gente boa que veio para transformar. Então não dá para a gente dizer assim, isso aqui é tudo ruim, isso aqui não. Depende de quem está apresentando. Vai dizer, olha, o século XX foi um século horroroso. Também teve muitas conquistas, né? Quanto a ciência avançou no século XX, meu Deus, coisas impressionantes. A internet é do século XX. Então, são coisas maravilhosas. Muito bem, muito bem. Mas o último detalhe, a gente acaba o século VIII. Acho que é um detalhe importante, eu sei que o tempo está caminhando. No século VIII, começam a surgir divergências profundas com relação à crença religiosa entre os bizantinos e entre aqueles que eram os católicos. Porque, vejam, e a gente precisa voltar um pouco na história. A crença judaica é uma crença em Deus, monoteísmo, sem imagens. É o segundo mandamento da lei. Não terá imagens de madeira, de pedra, nem sobre o céu, nem debaixo da terra. E os cristãos que vinham de um berço judaico eram da mesma forma. Chegamos na época de Constantino. Mas Constantino adorava o deus Apolo, adorava o deus Júpiter, a deusa Minerva. Então aquilo entrou no imaginário dos cristãos, porque virou uma simbiose. Só que ao invés de adorar Júpiter, Minerva, Diana e por aí vai, agora nós vamos adorar os santos. Então, eu vou idolatrar Inácio de Antioquia, eu vou idolatrar Policarpo de Esmirna. Então vinha, não é retratinho, tá, gente, mas identificações em madeira. E isso começou, mas peraí, isso aí é certo, isso aí não é certo? No século VIII, quando já não tinha Império Romano, mas tinha lá o Império Bizantino, surgiu o movimento dos iconoclastas.
Clasta quer dizer quebrar, romper, destruir imagens, porque isso, segundo aqueles defensores da fé do Império Bizantino, estaria manchando o cristianismo. Aí veio o segundo concílio de Nicéia, vocês lembram? O primeiro foi em 325, que foi um concílio divisor de águas, quando veio a Santíssima Trindade. Ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, crença que existe até hoje. Veio o segundo concílio de Nicéia, 787. Nicéia hoje é uma cidade ali na Turquia. Já entendi. Nós não vamos chancelar aquilo que eles chamam de iconodulia, ou seja, a adoração de imagens, mas também nós não vamos chancelar a iconoclastia, romper com as imagens. Então eles definem da seguinte forma, Elahá: adoração só a Deus, mas a gente pode ter uma espécie de gratidão, de veneração aos santos da igreja. É a forma como predomina aí. Não pode adorar a imagem, mas pode ter como o retrato de um amigo. Pode ter o retrato de um amigo, exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um retrato de Francisco de Assis aqui em casa, não quer dizer que eu estou adorando ele. A minha adoração fica em Deus, mas eu tenho gratidão, eu gosto de Francisco de Assis. E isso persistiu até o século XVI, quando Martinho Lutero coloca lá nas 95 teses na igreja de Wittenberg, 1517, não pode ter adoração nenhuma. Não é isso que está na Bíblia. Então, rompimento. Protestantes para um lado, católicos para o outro. Mas já tinha tido um primeiro rompimento no século VIII. Quando... Dentro deles, né? Dentro dele. Quando os que seriam posteriormente os ortodoxos, sem imagem, e os católicos com imagens. Porque mais tarde, a gente vai chegar no século XI, quando vai acontecer a cisma de 1054, que eles vão se dividir. Uns podem ter imagem, mas só como ícone, pinturas. Não pode ter escultura. Você não pode fazer nada tridimensional. Nesse período dos iconoclastas, eles queriam não permitir a imagem tridimensional, a escultura. Você pode ter até uma pintura, mas você não pode ter uma representação fiel em 3 dimensões, porque seria uma escultura do outro. Não, pinta um quadro e põe lá, mas não faz escultura. Então, dá uma flexibilizada, né? Permito a pintura, mas não permito a escultura. Uma forma de fugir dessa questão de adoração a imagens, né? Exatamente. Elahá, sim, os fatos... Esse século VIII, então, 3 detalhes: expansão muçulmana, Império Carolíngio e iconoclastia. Nós trabalhamos todos eles e agora estão por conta aí das perguntas. Como a gente já foi tratando elas por dentro, vamos ficar com o tempo mais tranquilo aqui. A Fátima volta e pergunta: esse temor ainda está presente com a maciça ocupação de muçulmanos na Europa, França em particular? Sim. Hoje existe, não são todos os franceses, né? Mas tem uma boa parte dos franceses que se incomodam com a presença muçulmana, porque entendem que eles estariam descaracterizando a cultura francesa, porque eles trariam conceitos que colidem com a forma como o cristianismo se organizou. Então, hoje, não é só na França, na Europa como um todo, existem alguns movimentos que se sentem incomodados com isso, né? A França também, Bélgica, Alemanha, a Espanha está incomodada também. E a questão toda agora é cultural, não é mais porque eles não estão atrás de dominar administrativamente, não querem tomar o país, não querem fazer uma guerra. Não, eles estão lá dentro, e eles estão vivendo, e a sua cultura está se expandindo dentro do país. E o que o pessoal da Europa teme é que a presença deles e a multiplicação de seus descendentes venha no futuro a islamizar a Europa, que isso é uma possibilidade. Mas eu quero dizer para vocês que eu recebi essa semana uma notícia que eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi, tá? Então pode ser que isso não se concretize mais para frente. Mas boa noite para você, Ralemil Batista Rodrigues.
que nos assiste ao vivo pela primeira vez. Meu Deus do céu! Então, olha só, eu vi um comentário, depois vocês tentem procurar ver se vocês acham, mas eu vi um pessoal comentando de que na Europa, dentro do Islã europeu, está acontecendo um fenômeno de cristianização dos muçulmanos. Porque a gente fala só da expansão dos muçulmanos. Mas eles estão comentando que dentro das hostes muçulmanas está surgindo um interesse pela mensagem cristã e eles estão se aproximando do cristianismo via Islã, ou seja, o Islã fala muito de Jesus, e aí eles se aproximam de Jesus pelo Islã. Então, o Islã vai servir como um dinamizador da fé, porque os europeus estão muito distantes da fé. O cristianismo aproxima e depois o cristianismo nasce por dentro dessa aproximação. Não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas eu tive notícias de que cresce o movimento de conversão ao cristianismo de muçulmanos europeus. Aguardemos. E tem um detalhe também, Elahá, se a gente pensa numa família muçulmana, eles têm filhos. Um dos mandamentos dele é gerar cada vez mais filhos, fazer mais fiéis, fazer com que o Islã, que quer dizer submissão, possa se irradiar. E nós, os cristãos? A gente está cada vez com famílias menores, gerando menos filhos. Saiu ainda essa semana agora uma pesquisa do IBGE, que você deve ter acompanhado, que a nossa taxa de natalidade está muito baixa. Tá. Então você vê que aí tem até uma questão aí envolvendo essa expansão deles numericamente também. Você estava comentando disso. Quando a gente estuda demografia, a gente estuda um conceito chamado pirâmide etária, que é um triângulo assim, ó. Aqui embaixo estão as crianças, lá no topo estão os velhos. E essa pirâmide, ela fica desse jeito, sabe? Dessa forma. Na medida em que acontece um fenômeno de crescimento, de desenvolvimento das nações, vai diminuindo o número de crianças embaixo e vai dando sobrevida para os velhos. Ela vai perdendo o sentido de pirâmide e vai assumindo um papel parecido com uma folha. Ele fica igual uma folha, ela fica assim, ó, igual um barril, ela fica desse jeito. Em cima muito, embaixo pouco e no meio tem. O Brasil já está assim, com esse tipo de comportamento. Então, você tem poucas crianças para muito velho. Em pouco tempo, não vai ter gente suficiente para pagar a aposentadoria dos mais velhos. Aí, o que a Europa fez? Preencheu a pirâmide etária, trazendo muitas crianças para recompor a pirâmide etária. Só que as crianças que vieram com uma cultura muito forte. E essas crianças estão se transformando em muçulmanas dentro do território europeu e, de certa maneira, mudando a cultura. Né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Né? Essa dança das cadeiras não se deve ao fato de os espíritos serem os mesmos, pelo menos em parte? E aí, Rafael? Olha, eu sempre espero você responder, porque aí eu ganho um fôlego, né? Não, tá bom, o que eu falo primeiro? É assim, olha, tudo na verdade é cíclico, né? É cíclico. Existe uma coisa, eu acho engraçado, algumas pessoas dizem assim, por que os judeus sofrem tanto? Olha, eles sofrem há milênios, mas quem foi que disse que são os mesmos espíritos? Porque eu tenho uma determinada geração em que perseguiu os cristãos. O que é o lógico de acontecer? Que os perseguidores agora, como odiavam, renasçam nesse grupo. Porque espírito não tem selo, gente. Espírito não é assim, eu vou criar um espírito judeu, agora eu vou criar um espírito africano. Espírito é espírito. Então, os que perseguiam os cristãos, os judeus, com muita probabilidade, renascem no meio dos judeus, para tirar o ódio. Aí acontece a ação da lei de causa e efeito, e você vai dizer, nossa, mas está perseguido de novo. Na verdade, é outro naipe de espírito que está ali. Carol, que sabe tudo sobre aquele príncipe da Pérsia, o Sakaram, sabe que ele era um príncipe mau, não é? E esse príncipe mau
renasceu no mesmo reino como pobre depois. Por quê? Porque é o reverso da medalha. Então, quando você inventa, você colhe, né? E aí, os judeus são perseguidos, como algumas pessoas falam, há muitos anos, mas não são os mesmos espíritos. Então, quem me garante que os que estão como muçulmanos, como cristãos, como isso, como aquilo, são os mesmos? Nós temos que parar com isso. O que ocorre muitas mudanças nesse cenário. Estava ainda há pouco falando, o cara estava lá em Capela, era intolerante, veio, formou aqui intolerante, passou e foi. E essa intolerância vai mudando de religião, mudando de cultura, mudando de cor de pele, até que ela se dissolva. Ela vai ter que se dissolver em algum momento. Enquanto isso não acontece, o governador planetário vai só dizendo: quem eles estão odiando agora? Ah, então leva eles para lá. Quem eles estão agora? Então eles vão migrando para onde eles odeiam, até diluir o ódio, a intolerância que eles tenham. Então, essa dança das cadeiras, o Cristo planetário não está nem um pouco preocupado com isso. O papel dele é só fazer assim: não, agora vai para lá. Então, não, agora põe para ali. Porque eles têm que exercitar até aprender. Boa noite, Clara, como está você? Ela veio aqui mandar um beijo para vocês, que hoje ela não tinha vindo ainda. Você não quer mandar um beijo para a sua professora que está assistindo você? Ah, a Martinha tá aí hoje, filha. Manda um beijo para ela. Vai lá, filha. Você sabe, Elahá, você contando, eu me lembrei de uma história quando o Chico veio aqui no Rio de Janeiro. Ele veio receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Olha como a gente dava títulos para o Chico. Num determinado momento perguntaram assim para ele: Chico, por que no Rio de Janeiro a gente tem a maior favela da América Latina? Hoje a gente chama de comunidade, a comunidade da Rocinha. E o Chico respondeu: uai, Su, mas Deus é tão bom, mas tão bom, que ele permite uma inversão para que as pessoas aprendam a se amar. Do lado da Rocinha, Elahá, não sei se você conhece, eu vou explicar para as pessoas que estão aqui no chat, nós temos o bairro de São Conrado. Aqui no Rio de Janeiro, a comunidade se mistura na Zona Sul. Então, São Conrado é um bairro de prédios altos que avistam o mar, e lá de cima é uma visão lindíssima, porque o mar é azul, e do lado a comunidade. Então, o Chico disse assim: olha, aqueles que estão em São Conrado hoje e não são fiéis na prova da riqueza, na próxima nasce na Rocinha. Então você vê aquelas pessoas indignadas na Rocinha, às vezes dizendo assim: eu devia estar lá, mas era de lá. Agora nasceu do lado de cá para aprender a respeitar. E aqueles que eram da Rocinha, mas se deram bem na prova ali da pobreza, foram humildes, foram trabalhadores, hoje renascem do lado de lá, nos grandes prédios. E assim Deus vai ensinando. Então os espíritos são os mesmos. O benfeitor Emmanuel, no livro Roteiro, que é da década de 50, ele diz que nós somos cerca de 20 bilhões de espíritos na crosta terrestre. Na década de 50 tinha 2 bilhões, hoje nós somos 8. Ou seja, tem mais gente encarnada do que na proporção do que tinha à época da década de 50 do que desencarnada. Vai havendo uma variação. A gente vai nascendo nos mais variados lugares, nas mais variadas culturas, não só para aprender, mas principalmente para conviver. Porque a gente convive com o diferente, a gente passa a amar, a respeitar, a tolerar, e assim é a pedagogia do amor de Deus. Muito bem. Tem mais aí, não tem, Carol? Porque eles não o aceitam como Messias, não é mesmo? Eu acho, que ela está perguntando por que não aceitam Jesus como Messias. Não sei se são judeus ou são os muçulmanos, né? É essa a questão. Quando a pergunta vem fora de tempo, a gente fica em dúvida até para poder responder. Jorge e Rafael, ela perguntou, ela mandou essa pergunta logo após que vocês estavam respondendo a pergunta da Marli, quando a Marli perguntou sobre, aqui ó, lembra? Que a Marli perguntou sobre a dança das cadeiras, vocês estavam explicando, aí logo abaixo a Sandra perguntou isso aqui, ó. Olha, a gente não pode
bater um martelo dizendo assim. Sabe por que acontece? Porque não aceitou Jesus. Porque parece uma coisa muito escolástica, muito exclusivista, né? Tem que ser, se não for ele, não vai. E as coisas não são bem assim. Na verdade, eu posso me iluminar através do Buda, através de Krishna. O importante é que eu descubra o caminho do amor. O Cristo tem uma excelente mensagem, mas eu não posso desconsiderar os outros reveladores que também trouxeram notícias interessantes do mundo espiritual. Então, o problema não é não aceitar Jesus como Messias, é não aceitar o amor como proposta para a nossa vida. Quando a gente elege a vingança, a desforra, a disputa, o confronto como a grande verdade, a gente se insere nessa dança das cadeiras. Mas se eu sou budista, se eu sou ligado a Krishna, se eu tenho uma outra doutrina e eu encontrei o amor, o perdão, a fraternidade, eu me liberto dessa necessidade de tanto sofrimento. A libertação está fundamentalmente na descoberta do amor como a melhor solução para as nossas vidas. Ela fez um complemento aí, ó. Não, seria interessante saber se dentro do islamismo eles entendem os ensinos de Jesus como profeta na Europa atual. Veja, Jesus é um profeta dentro da cultura islâmica, assim como são profetas Isaac, Abraão, Moisés, só que o maior de todos os profetas é Muhammad. Esse, inclusive, é um dos princípios do islamismo. Há um só Deus, Alá, e há o profeta maior de todos, que é Muhammad. Os outros, eu vou colocar assim entre aspas, tá, meus amigos, porque não existe essa expressão. São uma espécie de profetinhas, aqueles que também têm seu conhecimento. Menores. Fica melhor assim. São profetas menores, que trazem conhecimento, que têm a contribuição. Jesus seria um deles. Ele estaria colocado dentro da cultura islâmica numa posição inferior ao próprio Muhammad. Então não existe assim uma belicosidade em relação a Jesus, só que ele é um profeta menor diante de Muhammad. E tem uma coisa também, né? Depois de Muhammad, o profeta mais citado no Corão Sagrado é Jesus. Então ele é muito, muito enaltecido na cultura islâmica, muito reverenciado, mas o Muhammad é maior, né? No conceito islâmico, Muhammad é maior, mas ele também é visto. Então, eles também têm. Então, isso facilita com que a mensagem cristã possa até ser apresentada para eles. O grande problema é que, embora Jesus seja um grande profeta para eles, os cristãos são péssimos exemplos. Na leitura do Islã, Jesus pode até ser um bom profeta, mas os seus seguidores são péssimos e eles se inspiram no que os cristãos fizeram com eles ao longo da história. Se você for puxar o que os cristãos fizeram, você vai dizer, realmente, os cristãos foram extremamente intolerantes com os muçulmanos. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou só comentar, só um parêntese. Conversando uma vez com uma amiga minha, ela estava falando, porque esse pessoal é muito intolerante e tal, reclamando dos muçulmanos. Vocês são muito intolerantes. Como é que pode ser desse jeito e tal? Ela disse, você já leu o Corão? Deus me livre e lê, então você é intolerante também. Você está dizendo que eles são intolerantes, mas você não se propõe a ler o que eles falam. Você só pode dizer que eles são se você fizer um movimento de ida. Você não quer ir e quer dizer que os outros são. Então, nós temos que baixar a guarda, né? A gente não pode querer construir a ideia de que nós temos toda a verdade, o outro tem todo o erro. Vamos sentar, vamos ouvir, vamos ponderar, ouvir o que o cristianismo fez com o Islã ao longo da história. Alguém já entrou do lado de lá para ver o que o Islã sofreu na mão dos cristãos, a perseguição que eles sofreram pelo Islã, pelo cristianismo, porque eles eram donos de Jerusalém, estavam lá. Os cristãos vieram para tomar a terra de volta. A troco de quê? Não, porque não pode. Jesus viveu em Jerusalém, não tem que tomar de volta. Então, e aí, nem vou falar porque tem muita coisa para a gente comentar em outras lives.
Isso é uma pergunta? Considerando que cada vez mais diminui o número de crianças e que há a possibilidade de que, pelo menos até 2050, serão metade dessas crianças com alguma síndrome, como, por exemplo, o autismo, o que pode? O que pode acontecer com o espiritismo? Você queria falar do Islã? Olha, nós não sabemos o que nos reserva para o futuro, porque o transtorno do espectro autista é uma coisa muito nova. Ninguém sabe nem a causa. O que a gente sabe é que ele está crescendo, mas qual é a causa? Sabe qual é a causa? Ninguém sabe. Existem especulações de qual é a causa, mas ninguém sabe. Vamos admitir que daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, algum cientista diga: eu descobri. A razão pela qual nós estamos tendo crianças autistas é essa. E a partir dessa descoberta, com uma movimentação que contorne a causa, a gente reverta isso. Então, não estou falando como se nada fosse acontecer até 2050, eu não sei. Algo pode acontecer aí. Amanhã, pá, o cara publica uma pesquisa e tudo pode mudar. Não é? Não tem uma história do cara que as 2 filhas dele estavam com varíola e como não tinha cura, ele matou as 2? Ele era médico. Ele matou as crianças, porque não queria ver as filhas sofrerem. Aí, no dia seguinte, chegou a notícia de que a varíola tinha sido encontrada a vacina. E aí? Como é que fica? Mas e é um detalhe, Elahá, não é acontecer com o espiritismo, é acontecer com a humanidade. Sobre o espiritismo, existe uma frase de Leon Denis, logo na introdução do livro No Invisível: o espiritismo será o que nós fizermos dele. Então, não nos preocupemos com o espiritismo. Eu acho que a nossa preocupação deve ser o que nós estamos fazendo com ele. Estamos amando, estamos fazendo a nossa parte, que eu acho que esse é o nosso grande contributo. Qual região Jesus foi mais ativo, mais ensinou, mais são os doentes? Eu acho que a pergunta não era assim. Acho que a pergunta é: a região onde Jesus foi mais ativo e mais estão os mais doentes? Eu acho que é essa que é a pergunta que eu quero fazer. Eu acho. Ah, tá. Ela estaria fazendo uma espécie, criando um paradoxo, né? Por que a região onde Jesus foi mais ativo, mais ensinou, mais são os doentes? Mas ele não veio exatamente para os doentes, ele não veio exatamente para trazer a cura, para trazer uma proposta libertadora. Ele nasceu ali e hoje, talvez se a mensagem dele tivesse efetivamente se espalhado ali, teria menos doentes, né, Elahá? Porque se a gente pensar hoje ali no Oriente Médio, os cristãos são uma minoria. Uma minoria. Olha, eu não quero dizer que cristão é santo, até porque a história do cristianismo está cheia de guerras. Mas, olhando para a guerra do Oriente Médio, qual dos 2 lados é cristão? Nenhum dos 2. E a Sami aqui em casa diz assim: olha a falta que Jesus faz. Porque você não pode nem evocar isso para uma tentativa de diálogo. Você não pode nem evocar. Para evocar o quê? Como você poderia evocar? Não, gente, calma. Vamos. Por exemplo, tem uma coisa nas guerras, né, que no dia de Natal as guerras param. Negócio com uma hipocrisia danada, né? Mas no dia de Natal não tem batalha. No dia seguinte volta a se matar. Mas, assim, é uma coisa tão pueril até, né? Jesus nasceu, vamos celebrar a ceia, ninguém se mata. Amanhã volta a se matar de novo. Mas tudo bem. E assim, realmente, as coisas poderiam ter sido diferentes. Poderiam ter sido diferentes se a gente tivesse tido uma conversão melhor do Oriente Médio. Mas ele já veio ali, porque ali era, de certa maneira, o ambiente onde ele mandaria os mais difíceis, que eles vieram depois dele, né? Ele veio, esse pessoal veio depois, então é onde ele semeou, onde ficou impregnada a presença dele, é que ele coloca esse pessoal. Ela tem um reverso aí, porque nós estamos falando aí de árabes e judeus, mas se a gente pensar em Rússia e Ucrânia, os 2 são cristãos. Não são cristãos católicos, são cristãos ortodoxos. Mas aí tem uma outra justificativa. É porque, no fundo, eles não são cristãos, eles são materialistas. É a religião... É a capa, né?
É a capa do cristianismo, mas agindo em nome do materialismo. Então, é a destruição, a vontade de predominar, é a vontade de vencer. É aquilo que Jesus falava, relembrando o profeta Isaías, né? Esse povo me honra com os lábios, mas mantém o coração distante de mim. Agora, existe uma coisa também, né? O simples, não precisava nem ter Jesus, o simples monoteísmo seria suficiente para acabar com as guerras. Simples monoteísmo, que é um Deus só. Né? Muito bem, eu acho que a gente... Finalizamos, Carol? Meu Deus, como é que estão as coisas em Paraíso Tocantins? Está tudo bem, minha filha? Tá tudo bem, tudo certo. Só muito calor, mas faz parte do processo. Olha, aqui está 8 graus nesse momento. Aqui está 19, Carol. Pois é, aqui está muito quente. Então eu vou de uma ode ao amor. O Rafael vai ler o magnífico poema que ele sempre produz para o final das nossas lives. Rafael. Vamos que vamos. Hoje eu gostaria de cantar o amor. Amor pela vida, amor pelos animais. Há quem diga que a vida é bandida, mas é tempo que não volta jamais. Só o amor é capaz de curar feridas, amainando o sofrimento do povo. E aquele que não aprendeu a amar vai ter que começar tudo de novo. Há na vida quem muito amou e sofreu ao perder o ente amado. Há nos céus quem muito aguardou e sorriu ao rever quem tinha voltado. O amor é tal qual a mais bela flor, regada com a água do sentimento, e mesmo em face de algum dissabor, vê no espinho oportunidade de crescimento. O amor é a essência da criação, atributo maior de nosso Deus, que nos ama com toda a amplidão, pois somos diletos filhos seus. Viva Jesus, vivamos nós, resplandeça o amor. Eu queria dar uma sugestão. Que na descrição do vídeo de todas as outras lives, a gente colocasse o seu poema. Eu acho que a gente pode editar. Não pode, Carol? Você que entende tudo desse negócio, acho que a gente pode editar. Dá para colocar, sim. Dá sim. Então, a gente pode voltar desde o primeiro. Vou falar com a poderosa Cleide para que a gente possa voltar e botar em cada episódio e depois a gente ter um outro ambiente onde a gente poderia reunir aqui a Mazé, acho que foi quem perguntou, né? Mas eu tenho uma novidade, eu estou escrevendo um livro, está quase no finalzinho, estou com 170 páginas, Ao Encontro de Jesus, onde eu estou discorrendo sobre alguns temas e no final dos temas eu estou colocando um poema. Então, se Deus quiser, eu no próximo céu, eu vou lançar esse livro. Nossa, vai ser muito legal. Vai ser muito legal, porque vai ser um livro de sentimento. E assim, espero que tudo dando certo, toda a renda desse livro vai ser dedicada para as crianças do Remanso Fraterno aqui em Niterói. Então, para mim, é uma grande honra poder não só falar de Jesus, mas escrever para Jesus e ter a renda do livro dedicado para as crianças. Muito legal. Excelente, Rafael. E quem sabe, Elahá, quem sabe plantando uma semente para o futuro, a gente não escreve um livro em pálidas considerações sobre a história do cristianismo, pegando esses 20 episódios nossos. Ah, sim. A ideia é que depois desse material a gente degrave e a gente constrói um livro com isso, né? Exatamente. Quem sabe? É plenamente possível. Plenamente possível. Tem só que tirar a oralidade, né? Porque eu falo muita besteira. Tirar a oralidade disso aqui para a gente poder construir. Se ele fala besteira, eu falo batatada, Carol. É muito bom. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Voltamos. Nós estamos na segunda semana, então a gente volta na 4ª semana de julho, se Deus permitir, para o próximo episódio da série A História do Cristianismo. Século IX. Século IX. Eita, é o século que vai
Vai ter umas coisas legais aí. A gente vai ver um pouco. Carlos Magno vai aparecer de novo, que o império dele vai mais para Vai frente. aparecer de novo. Vai aparecer Harun al-Rashid também, ele vai até 809, então ele vai mais um pouquinho para frente. A história está começando a esquentar, porque no século VIII começam as batalhas, e essas batalhas vão desembocar lá nas cruzadas, porque agora a confusão esquenta. Quando não tiver o sábio al-Rashid no comando do Islã, e não tiver o sábio Carlos Magno no comando do Sacro Império Germânico, a chapa vai esquentar. A intolerância tomará conta e muitas coisas terríveis nos aguardam. Valeu, valeu! Carol, você deveria vir toda noite, Carol. Sua presença é extraordinária. Então, gente, uma boa noite para todos. Muito obrigado pela presença. Rafa, você é sempre magnífico, você é sempre extraordinário, incomparável. Muito bom. Valeu! Obrigado, Elahá. Obrigado, Carol.